Pessoal? Tá bom, dá para ver, beleza. Eu tô no celular. Tá, né? Então tá bom. Vamos lá. Tá. Veja, então vamos continuar nessa nossa problemática aqui, né? A gente comentou na aula passada, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente viu o seguinte, né? A gente tem, cadê? A gente está estudando a questão do corpo negro, tá? Que a gente sabe que o nome corpo negro é exatamente fazendo menção que é um corpo, digamos assim, ideal, né? Ou seja, é um modelo aí teórico em que ele só faz absorver energia e ele não emite, né, essa energia daí. Ou até emite, mas emite sob a forma de luz, né, ali eletromagnética. Então, o estudo é feito aqui, tá? Quando você observa aqui, né, bota um detetor aqui nessa fenda, e aí a gente observa esse espectro aqui, tá? O espectro é o que? Exatamente um estudo gráfico, né, da potência da emissão de luz aí, né, em função do comprimento de onda e tem também em função da frequência, uma vez que a gente sabe que frequência e comprimento de onda estão aí relacionados, né, de maneira inversa, mas estão relacionados. Aí a gente trabalhou, né, que é um grande desafio do pessoal da física, né, no fim do século XIX, era exatamente tentar entender um pouco de como funciona, né, o comportamento. Isso aqui é o gráfico a partir de dados empíricos, né? Então, tentar entender um pouco como é que eu descrevo, uma equação para descrever o comportamento, né, observado. E a gente falou na aula passada, tá, desse cara aí do Stephen, né, e depois do Ludwig Boltzmann, né, e aí tem essa teoria do Stephen Boltzmann, que, na verdade, estudou, né, algumas características desse corpo, como, por exemplo, a potência, né, de irradiação, né, que é a intensidade. A gente mostrou que, por exemplo, a intensidade, ou que é a relação entre potência e unidade de área, ela está ligada diretamente ao quadrado, né, da temperatura, e aí a gente tem essa constante daqui, que é a constante de Stephen Boltzmann. A gente viu algumas aplicações, né, dessa constante de Stephen Boltzmann. Então, hoje, a gente vê o seguinte, eles continuaram, né, tentando entender um pouco como é que funciona a questão do espectro, né, de emissão de radiação por parte do corpo negro. Então, veja, o sucesso obtido por Boltzmann, né, na verdade, lembre-se que tanto o Stephen quanto o Boltzmann, eles praticamente aí encontraram, né, o mesmo resultado empírico, por isso que a lei é Stephen-Boltzmann, né, para os dois aí. Então, o sucesso de Boltzmann, ou de Stephen, como vocês quiserem, tá, saiu inspirando também outros cientistas, né, a trabalharem, né, foi uma grande corrida, na verdade, tentar interpretar ou dar uma interpretação matemática àquele espectro do corpo negro. Entre eles aqui, eu vou destacar o Wien, certo? Então, esse físico alemão, vocês perceberem, tá, pessoal? Ó, é interessante, né? E é um trabalho que eu vou botar para vocês aí depois. Nessa época, nessa década aí, o destaque da física do cientista alemão, né? Ou seja, a grande contribuição, né, da escola científica alemã na área de física, na área de química. Veja, por exemplo, ó, Einstein era alemão, Wien era alemão, Planck era alemão. Então, né, ou seja, era uma academia extremamente forte, né? E aí, o que a gente tem aqui? Veja. Então, Wien, que foi prêmio Nobel de Física, inclusive em 1911, ele foi exatamente estudar, né, essa função. Lembra que foi lá I, né, que eu falei para vocês, ó? Tá aqui, ó. Ele foi aprofundar, né, nessa questão do Stephen Boltzmann, né? Quer ver essa questão da irradiação aqui, né? Da intensidade de radiação emitida pelo corpo negro. Só que ele estudou sobre uma ótica diferente. Ele tentou estudar essa função aqui
né, sobre o ponto de vista do comprimento de onda e também o que? Da temperatura. A gente havia visto lá que Stephen Boltzmann mostrou que essa intensidade de radiação ela tem uma relação direta com a quarta potência da temperatura. E aí, o Wien, ele percebeu o seguinte, olha, né, ele percebeu que, em função da temperatura, à medida que a temperatura era ali deslocada, os corpos, eles apresentavam, né, cores diferentes, ou seja, havia uma reflexão ali da energia daquele corpo e comprimentos de ondas diferentes. Então, é quando ele pensou que podia haver alguma relação entre essa intensidade, né, de radiação com o comprimento de onda. Evidentemente, também atrelado à temperatura, uma vez que o Stephen Boltzmann já havia demonstrado isso. Então, o que aconteceu? Ele começou a considerar que essa radiação térmica, né, que era observada aí do corpo negro, ela decorria de quem? Da vibração. Lembra que eu falei para vocês? O que acontece aqui, ó, com o corpo negro? Vou ir lá muito para frente, tá, pessoal? Veja, a radiação, ela entra, o que vai acontecer? Vai ser absorvida por esse material, totalmente absorvida, né? Tanto é que o corpo negro não tem reflexão. Ocorre aqui a reflexão, mas dentro dessa cavidade, tá? Mas do corpo para fora, você não tem emissão, né? Essa é a teoria, é a principal característica do corpo negro. Então, o que acontece? Quando essa irradiação, ela se choca com o material ele vai começar a fazer o quê? Tem aquele movimento vibracional das moléculas, tá? Então, os físicos começaram sempre, você vai ver sempre, o desenvolvimento da equação, né? Do formulismo matemático, sempre fazendo relações aos que eles chamam de osciladores. Então, eles fizeram uma boa aproximação, dizendo o seguinte, ó, o movimento das moléculas, né, a física em torno do movimento vibracional das moléculas é semelhante ao que a gente estuda, né, no campo de oscilação de um corpo. Tá? Então, eles sempre faziam essa relação para poder trabalhar, né, esse formalismo matemático. Então, decorria da vibração dos osciladores moleculares e que a intensidade dessa radiação era proporcional ao número desses osciladores. Ou seja, quanto mais oscilação tiver da minha molécula, então essa intensidade de radiação, ela seria cada vez o quê? Maior, tá? Aí ele fala, vamos supor, tá, que uma das paredes do corpo negro seja puxado lentamente com a velocidade uniforme V. Então, aqui, ó, vamos imaginar que essa oscilação que tem naquele material do corpo, ela ocorre, né, oscilando o tempo todo aqui, mas ocorre em função de uma velocidade V. Devido ao que ele chama de efeito Doppler, né? A radiação refletida terá frequência ligeiramente menor do que aquela associada a ondas incidente, claro, né? Parte dessa energia aí vai ser utilizado para outras, né, finalidades. Então, o que acontece? Você fala, considerando uma onda plana incidente, seria algo desse tipo aqui, né? Eu faço desenhozinho aqui com vocês. De frequência Ni, tá? Aqui tem uma frequência, né? Seja, né, essa função aqui, a variação de frequência devido à reflexão, como função desse ângulo aqui, a θ, né? E essa função trabalho, que vão parametrizar a direção de incidência em coordenadas o quê? Esféricas. Então, ele assume tudo isso daqui, isso é o que ele assume, ele está assumindo, ó, o movimento vibracional ali é um movimento de oscilação que eu considero parecido ao efeito Doppler, né? E aí eu tenho aqui, na cavidade do meu corpo negro, eu tenho essa frequência, né, de reflexão aí, sendo baseada, né, como coordenadas esféricas. E aí dá uma dependência do ângulo θ, dá uma dependência aqui da minha velocidade. Então é isso que ele assume, né, basicamente, para poder dar andamento do estudo dele.
A gente não vai aprofundar nisso aqui, porque não é um curso de física aqui, né? Então, eu vou só mostrando onde é que vem a ideia do cara, né? Onde é que ele vai. E aí, o que acontece, certo? Ele diz que, ao invés de pensarmos, né, rigorosamente em uma onda plana, monocromática, ou seja, a propagação de onda, né, ser plana, a gente vai imaginar, né, que o que ocorre, na verdade, é um pacote de ondas, de frequência e direção de propagação razoavelmente bem definidas, com dimensões muito menores do que as dimensões lineares do recipiente, tá? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, veja, a proporção dimensional, né, da minha interação do material do corpo negro, né, em relação ao sistema é muito menor, claro. O sistema, então ele foi estudar, certo? É o seguinte, né? O sistema N pacotes de onda é dessa maneira, análogo a um gás N, onde eu tenho moléculas de intensidade, N sobre V. Ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo uma relação aqui, dizendo, olha, essa imitância, ou essa potência de energia em função de área, certo? Que ele chama aqui, ó, é lambda. Ele foi investigar, certo? Através dessa variável R, né, de lambda, em função de D de lambda. Essa é a potência emitida por unidade de área, certo? Então, essa potência daqui que ele está falando, ela foi estudada, né, desde lambda até lambda mais D de lambda. Então, as figuras abaixo, né, mostram valores de distribuição espectral, certo? R em função do comprimento de onda, né, para muitos valores de temperatura. Então, ele está estudando aqui o seguinte, ó, isso daqui nada mais é do que o que eu vou chamar de U, que é a variação de energia interna total, certo? Ou seja, veja, quando eu tenho esse espectro daqui, eu tenho energia total aqui desse sistema, tá certo? E vou ter uma energia em cada ponto aqui, ó, tá? Cada ponto desse daqui vai me representar um U, que é isso que a gente vai estudar. Eu tenho um U total e tenho esse U de lambda, que é o seguinte, é cada pontozinho desse aqui que eu pego, ó, por exemplo, pega aqui, eu tenho um comprimento de onda associado, e aí eu vou ter uma energia aqui. Então, eu preciso determinar, né, a partir desse U de lambda, de cada energia desse ponto aqui, qual a energia que está flutuando em todo esse eixo daqui? Qual é a energia total? Então, aí por isso que ele usa, né? Eu vou analisar desde lambda até D de lambda. Então, estou varrendo toda essa área daqui. Então, se eu quero fazer todo esse somatório, é só pegar e fazer o somatório, né, dessa derivação aí, dessa área, que aí eu vou encontrar esse U de lambda total. Tá? Então, já se deve imaginar que não é algo muito simples, né, esse formalismo matemático. E aí, o que acontece? Né? Aí tem muitas equações. Daqui a pouco, no final, eu mostro, né, qual é a principal equação de Wien. Aqui eu já estou colocando ela prontinha, tá? De maneira bem simplificada. Então, a gente tem o seguinte, ó. Wien, ele observou, vocês conseguem enxergar esse gráfico aqui, ó, vê? Eu tenho isso daqui, o comportamento do meu espectro. Isso daqui é o quê? Isso daqui é o que a gente chama de lambda máximo. Pronto, deixa eu botar aqui, ó. Aqui eu tenho o lambda máximo. Esse lambda máximo é esse daqui dessa equação, tá vendo? Por que eu chamo ele de lambda máximo? Porque é o comprimento de onda onde eu vou ter o maior valor de densidade espectral, que aqui nesse caso ele chama de I. Talvez seja isso que Cássio está dizendo, que tem muita contradição, né? Tem livro, por exemplo, que chama isso aqui de I, imitância. Tem livro que chama de R. Tem gráfico desse aqui que é em função do comprimento. Aqui eu estou falando sobre o comprimento de onda. Aqui, ó. Mas tem gráfico desse aqui que ele coloca em função da frequência. Aí você fica louquinho, velho. Às vezes, por exemplo, a gente vai ver na próxima aula
é uma lei de Rayleigh-Jean, tá? Que eu chamo de catástrofe do ultravioleta. Aí, se você olha em termos de comprimento de onda, o catástrofe ultravioleta está aqui, ó, situado nesse ponto daqui. Porque a lei de Rayleigh-Jean, ela funciona bem para altos comprimentos de onda, mas é muito ruim quando eu tenho baixos comprimentos de onda. Tá? Então, por exemplo, já tem gráfico que eu vejo o Rayleigh-Jean, catástrofe ultravioleta do lado de cá, certo? Então, ou seja, você tem que olhar o que está variando. Essa imitância está variando em função do comprimento de onda ou está variando em função da minha frequência? Tem livro que faz a dedução toda em cima da frequência. Tem livro que faz a dedução toda em cima do comprimento de onda, tá? E, assim, o desafio de todo professor é tentar buscar uma sequência lógica para não haver exatamente... Por exemplo, eu vejo muito os livros até agora, aí eu comecei a fazer hoje à tarde, mas é muito longo. Eu fiz e depois eu tenho que resumir e tratá-la mais palpável, que é a dedução. Eu saí lá da primeira equação lá do movimento oscilatório, né, de corpos oscilatórios, chegar à equação de Wien e depois trabalhar ela para chegar nessa equaçãozinha daqui, ó, tá? E aí eu vejo que tem livro que vai muito por frequência. E aí eu estou tentando fazer isso aí através de outro caminho, que é o comprimento de onda, tá? Então, veja, eu tenho aqui esse comprimento de onda. O que a gente observa? A gente observa, né, pelo espectro, veja, aqui eu tenho uma cor, né? E aí, o que aconteceu? Depois eu vou ter aqui, ó, uma outra intensidade de luz, eu tenho uma outra cor, o comportamento do gráfico é igual, ó. O espectro é o mesmo. Agora eu só tenho uma cor, né, ou seja, uma emissão espectral aí que é diferente. Tanto é que a cor é diferente. E aí eu tenho um comprimento de onda associado também aqui, ó. Aqui também eu vou ter um comprimento de onda máximo. Tá joia? E cada espectro desse aqui, ó, cada espectro desse, ele foi obtido a uma determinada temperatura. Por exemplo, a temperatura em que foram coletados os dados para construir esse espectro é diferente da temperatura desse de baixo, tá? E aí vem e diz, pô, então qual é a relação que eu posso ter entre comprimento de onda e temperatura? Será que eu tenho comprimento de onda massa e temperatura? Tem. Né? Veja aqui, por exemplo, que a medida, né? A gente vai ver até aqui embaixo nesse gráfico. Acho que tem um gráfico que eu coloquei aqui. Cadê ele? Pronto, tá aqui, ó. Nesse gráfico a gente vê legal. Tipo, 700, a temperatura de 700 Kelvin. Aí eu tenho um comprimento de onda aqui, um lambda máximo. Aí eu vou agora para 900, né? Aí eu aumentei, nesse caso, a minha temperatura, não aumentei. E o que aconteceu com o comprimento de onda máximo? Veja, esse aqui é o comprimento de onda máximo na temperatura de 700. E esse aqui é o comprimento de onda máximo na temperatura de 900. E aqui é o comprimento de onda máximo na temperatura de 1100 Kelvin. Então, ele observou que, à medida que a minha temperatura vai aumentando, tá? O que acontece com o meu comprimento de onda? Ele vai o quê? Diminuindo. Então, ele percebeu, tá, que o lambda máximo e a temperatura são variáveis aí inversas, né, proporcionalmente. E isso tem uma constante. Que constante é essa? Essa daqui, ó. 2,898 vezes 10 a menos 3, certo? Metro por Kelvin. Né? Então, ele descobriu essa relação. Isso aqui é o que a gente chama de a lei de Wien, tá? Então, nessa expressão, né, esse lambda aqui é o comprimento de onda em metros, para a qual a intensidade da radiação eletromagnética emitida é máxima. T é a temperatura do corpo em Kelvin, e B é a constante de proporcionalidade. Aqui é que eu não coloquei, mas aqui seria
Bzinho, se você quiser. Chamada também de constante de dispersão de VIN, né, que é dada em metro aí por Kelvin. Foi VIN, certo, pessoal, que pela primeira vez observou que o comprimento de onda máximo emitido era inversamente proporcional à temperatura do corpo negro. Logo, a emissão da radiação do corpo negro apresenta uma distribuição espectral, claro, que depende apenas de quem? Da minha temperatura. Tá? Então, ou seja, essa distribuição aqui do meu espectro, da intensidade da energia, tem uma relação muito estreita com o quê? Só e somente só com a minha temperatura. Tá? Então, basicamente é isso aí. Como é que eu posso aplicar isso? Alguma dúvida, pessoal? Ou está tranquilo até então? Professor, só uma pergunta. Por que ele não mediu a frequência? Ele não mediu, não? Oi? No gráfico que o senhor mostrou, bem no finalzinho, o senhor mostrou os valores embaixo. Ele não mediu a frequência. Por que ele não mediu a frequência, professor? Porque é o seguinte, veja, quando eu trabalho normalmente com... Ele percebeu o seguinte, que os corpos, como a gente já viu, eles emitem a radiação emitida, trabalham numa determinada cor, vamos dizer assim, certo? Ou seja, as estrelas, de um modo geral, elas brilham, né, com cores diferentes. E, normalmente, a cor, na física, está associada ao quê? Ao comprimento de onda. Entende? E não a minha, o quê? Frequência. Muito embora, esse gráfico ele pode ser trabalhado também aí em função da minha frequência, tá? Mas ele trabalha em função do comprimento de onda, imagino eu, porque esse comprimento de onda está associado ao quê? A cor. Né? Já a frequência aí vai também está relacionada à cor, mas não é muito associada a essa questão da visibilidade da emissão, né? que é emitida. Em que eixo eu estou? Na radiação ultravioleta, no infravermelho, no luz visível. Normalmente a gente trabalha isso aí com o eixo de termos de comprimento de onda. E também é o seguinte, né? O comprimento de onda tem a ver também com a questão das oscilações. As equações que estão postas do campo oscilatório, normalmente elas vão trabalhar em função do meu comprimento de onda. Entendi. Aí veja, aqui tem uma questão bem interessante para aplicar a lei de Wien, né? Tipo, ó, o comprimento de onda, aqui o Sol emite radiação com maior intensidade, que é o lambda máximo, é de aproximadamente 500 nanômetros. Desse modo, utilizando a lei de Wien, podemos determinar a temperatura na superfície do planeta. Veja, os astrofísicos fazem muito isso. Eles fazem um campo de observação, né? Aqueles microscópios super sofisticados dele, e ele consegue identificar, por exemplo, qual é a cor daquela estrela. E a partir da cor daquela estrela, eles conseguem mensurar o quê? A temperatura na superfície, por exemplo, daquela estrela. E a partir da temperatura, a gente pode estimar o quê? Mais ou menos aí qual é a distância que aquela estrela está do nosso planeta. Então, basicamente é assim que os astrofísicos, eles trabalham. Vejam que a cor, através da cor, ele pode, de certa forma, estimar aí a distância, né? É interessante. Então, veja, como é que a gente resolveria aqui esse problema? Lembra que a gente fez, né? Na aula passada, a gente estimou, né? Aqui, ó, a temperatura, não foi? Aqui, ó, por exemplo, cabos que valor hoje aceito, né? Para a temperatura aí do Sol, né? É de 5.000, algo em torno de 5.780 Kelvin, né? E aí a gente mostrou aqui que Stefan Boltzmann, ele chegava bem próximo, né, desse valor. Bom, enfim, como é que a gente vai calcular isso? Vamos lembrar aqui a equação, ó, 2,898 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ter aqui o seguinte, lambda máximo vezes T é igual
a 2,898 vezes 10 a menos 3 metros Kelvin. Beleza? Essa aqui é a constante de Wien. Então, muito simples, ó. O que é que eu estou dizendo com isso? Que a minha comprimento de onda vai ter que estar o quê? Em metros. E a minha temperatura vai estar o quê, pessoal? Em Kelvin, né? Então, vamos substituir aqui, ó. Comprimento de onda, 500 nanômetros. Como é que é a temperatura? Vamos logo direto, né? T, que é a temperatura, vai ser igual a 2,898 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin, né? Dividido pelo comprimento de onda. 500 nanômetros. Ó, nano. Isso quer dizer 500 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Eu vou cortar metro por metro. A dimensão que a gente vai obter aqui vai ser em Kelvin. E aí, quanto é que daria esse cálculozinho aqui, pessoal? Alguém fazer para mim? Boa! Muito bem. 5.796 Kelvin. Entendeu o raciocínio do Wien? Então, tipo, olhou, viu a intensidade da coloração, estima mais ou menos aí qual é o comprimento de onda, e aí você consegue descobrir a temperatura do corpo. Olha, 5.796 Kelvin. Outra questão, aplicação interessante, seria aqui, ó, veja. Sei que está um pouquinho, né? Para só não entrar na aula do professor. Mas deixa eu fechar aqui, só essa questão, para terminar por hoje. A temperatura corporal média dos humanos é de aproximadamente o quê? 37 graus Celsius. Beleza? Que daria aqui mais 273, aproximadamente 310 Kelvin, né? Utilizando a lei de Wien, determina o comprimento de onda da emissão de radiação para um ser humano. Ou seja, quer dizer, professor, então, que eu posso emitir radiação? Pode. Tá? Você emite radiação o tempo todo. Mas eu não vejo nada. Você não vê nada porque seus olhos eles têm a capacidade de identificar, né, essa radiação dentro do campo da luz visível. Uma coisa eu posso dizer, dentro do visível, você não está emitindo radiação, porque se emitisse, eu conseguiria enxergar. Só que o fato de eu não conseguir enxergar, não significa dizer que eu não esteja emitindo, né? Então, vamos lá. Aplicando a lei de Wien, de novo, lambda vezes a temperatura igual a 2,898 vezes 10 a menos 3 metros Kelvin. Então, olha só. Agora eu vou querer outra coisa, né? Eu vou querer o comprimento de onda. Contrário do que eu fiz no anterior. Então, meu comprimento de onda vai ser igual a 2,989 vezes 10 a menos 3 dividido por 310. É isso mesmo? É, né? 310. É aqui, ó. Metro por Kelvin. Aqui é Kelvin. Aí morre esse com esse. Vai sobrar em metros. Quanto é que dá isso aqui, José? Eu sei que já fez aí.
9,64 menos 6. É isso aí, né? Tá certo mesmo, José, isso aí? Dá uma checada de novo aí, por favor. 2,898 vezes 10 a menos 3, dividido por 310. Oito nove oito, desculpa, eu coloquei errado aqui, né, bicho? Foi mal. Vou apagar aqui, ó. É isso mesmo, né? Tá bom, então, vamos lá. Então aqui eu tenho 9,34 vezes 10 a menos 6. Tá certo isso mesmo. E aí o que acontece? Eu vou transformar em nanômetros, né? Então tem que ser 10 a menos 9. Vou andar 3 casinhas para cá. Então esse aqui dá, sabe quanto? 9.340 vezes 10 a menos 9 metros. Isso aí vai ser aproximadamente 9.340 nanômetros, tá? Então, esse é o comprimento de onda da radiação que o nosso corpo que emite. Aí, quando eu venho para cá, eu percebo que é por aqui, né? Esse lado de cá, do lado da direita. Então, ou seja, a gente está no campo do infravermelho, tá? E aí, o que acontece? O nosso olho, nossa visão, consegue identificar a radiação no infravermelho? Não, né? Mas aqueles óculos especiais que os militares usam, ele consegue identificar o comprimento de onda no infravermelho? Consegue. É por isso que aqueles óculos ali, eles têm o que eles chamam de visão que noturna, né? Porque eles são equipamentos formados para fazer a leitura dentro do comprimento de onda de quê? Do infravermelho. Então, ele consegue visualizar o corpo, a radiação que o corpo do indivíduo ele consegue emitir, tá? Eu estava lendo como curiosidade para vocês aqui, aquele Lázaro, né? Teve aquele cara Lázaro que a polícia procurou ele tudo, então tinha helicóptero que vinha com a visão noturna ali do infravermelho sobrevoando a região e não encontrava nada. Por quê? Porque ele se cobriu dentro do mato com folha de bananeira molhada. Então, ou seja, a temperatura esfriou, né? E aí ele não conseguia, mesmo o corpo emitindo essa radiação, ela era, de certa forma, essa temperatura, ela era pormenorizada pelas folhas de bananeira, o que transformou ele num cara invisível, né? Usando esse tipo de prática, né? Então, o cara ficou aí, mesmo sem ter muito conhecimento físico ou químico, ele, né, foi esperto nesse sentido, né? Então, é isso aí. Na próxima aula, a gente vai ver exatamente a questão da limitação da lei de Wien, tá? Para a gente não estender muito na aula do outro colega aí, já passei 15 minutos, inclusive. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Tá bom, tranquilo. Fica de boa aí que vai dar certo, tá bom? Pessoal.